Ansiedade por resultado. O que será que ela faz com as suas emoções e com as suas vendas? E quando a necessidade por resultado vira pressa? Aí você começa a se atropelar porque você quer que as coisas aconteçam e você quer que elas aconteçam no seu tempo, mesmo que muitas vezes a gente precise de um processo, a gente precise de um passo a passo, a gente precise caminhar. Acontece que assim, a gente vive num mundo atualmente que tá tudo muito acelerado, né? A gente já passa pra frente a introdução do seriado que você vai ver. Basta ver vídeo de reforma, aparece o antes e o depois, parece que não tem o durante. E por mais que a gente saiba que aquilo é mentira, o seu cérebro vai se desacostumando com processos e essa ansiedade pelos resultados acontece. Mas o que será que isso faz com você, com o seu comportamento e o quanto isso impacta de fato no seu posicionamento, nos seus resultados? Eu sou Giba Uchita, sou doutora em ciências, especialista em neurociências e comportamento e tenho uma mentoria individual para te ajudar a destravar os seus resultados no digital. Tem um tipo de ansiedade que não aparece na crise, ela aparece na hora que você está construindo as coisas. Porque atualmente está todo mundo parecendo com a música da Britney Spears, né? Born Ready. Então assim, existe sim uma pressa para acertar, você já não tem mais curva de aprendizagem, você já tem que nascer sabendo, porque parece que tá todo mundo mais adiantado que você. Então existe uma pressa para vender, uma pressa para ter respostas. Você manda um WhatsApp e você já não se aguenta, você já quer aquilo de volta, você já quer o retorno. E eu entendo, porque compartilho dessas mesmas emoções, estou na mesma sociedade que você. Qual que é a grande questão? A gente precisa entender que isso tem um papel e que o papel nem sempre é construtivo para os resultados que você deseja. Muitas vezes vai transmitir um amadorismo se você deixar transparecer essa ansiedade. Então pode até parecer produtividade, mas na verdade é desorganização. Essa ansiedade por resultado, ela faz você deixar de agir no sentido, na direção que estava estabelecida, e comece a agir para buscar alívio. Então você começa a se atropelar loucamente. Não, eu estou fazendo. Eu estou executando sem refletir, sem planejar. Eu já disse aqui em outro vídeo, quem falha em planejar, planeja em falhar. E essa ansiedade te coloca exatamente neste lugar. Aí você não posta porque você está construindo um posicionamento. Você não posta porque você está com a sua comunicação alinhada. Você posta porque você tem que estar fazendo alguma coisa. Vai que alguém responde. Vai que. E daí você posta de qualquer jeito, sem alinhamento, sem comunicação estratégica, se atropelando. Muitas vezes transmitindo uma comunicação inadequada. Uma vez uma mentorada minha, ela colocou um story que na hora que eu olhei falei, beleza, você está comunicando com quem? Você percebe que você está comunicando aqui com uma persona que nunca vai comprar de você? É a persona que está desesperada, que não tomou café da manhã, não teve tempo de se olhar e depois ela não estava entendendo porque estava chegando um monte de direct para ela perguntando como fazia para se inscrever em auxílio transporte público, em auxílio de não sei mais o que. E nada contra quem trabalha com isso, mas não era o foco dela. Ela não ensinava isso. O programa dela era outra coisa completamente diferente. Ou seja, estava comunicando com a persona certa? Não, estava só fazendo na ansiedade de fazer. O que a gente fez? Realinhou. E daí, depois de mais de 2 anos investindo em mentorias caríssimas, quando ela começou o processo comigo, ela fez as primeiras vendas. E hoje ela está voando. Quando você está na ansiedade, você não ajusta a oferta porque teve um amadurecimento de percepção. Não, você ajusta a oferta porque você está querendo vender a qualquer custo. Você está dando desconto para quem nem queria comprar de você. Não tem cliente pior do que aquele que você se esforça mais para ele entrar do que ele para estar com você. Normalmente são clientes que dá vontade de demitir depois. Não engajam, não pagam, somem, reclamam, pedem reembolso depois do período que seria adequado. É o tipo de cliente que você não quer para você.
Mas na sua ansiedade você foi lá, fez, deu uma margem e tal. Não, mas olha, vem cá, olha, eu espero o dia X, você dá uma entrada e não sei o quê, eu parcelo em mais vezes do que eu parcelaria. Recolha-se. Tá indo para o lugar errado. Isso acontece porque o nosso cérebro, quando ele está agindo como se estivesse numa situação de ameaça, ele não age de maneira criativa, ele só está querendo sobreviver. Então é um cérebro que está respondendo naquele modo de sobrevivência: bater, fugir, paralisar. Quem está nesse modo de sobrevivência, vamos pensar lá no homem primitivo. Você acha que lá, no homem primitivo, quando ele estava numa situação real de ameaça à sobrevivência, era momento dele ter novas ideias? Vou pintar aqui, vou estudar outra forma de cocção dos meus alimentos, vou estabelecer uma nova ferramenta para caçar. Não, ele vai caçar com o que ele tem, ele vai fugir com o que ele pode, ele não vai criar nada. Eu vou apagar o fogo, eu vou sair correndo, eu vou subir numa árvore, se eu souber subir, e é isso. Modo sobrevivência é isso. É você fazer mais do mesmo, é repetir padrões. Por isso que é tão importante a gente desconstruir e substituir padrões que não estão te levando aonde você deseja. Porque esses padrões que te trouxeram até aqui não vão te levar aonde você quer. E a ansiedade faz parte disso. Nesse estado você fica mais reativa, não é você que age, você só reage. Fica mais impulsiva e normalmente você tem o que a gente chama de arrependimento. Poxa, por que eu fiquei tanto querendo aquela cliente? Agora veja, ela tá pedindo reembolso. Reembolso que ela nem teria mais direito, mas como eu parcelei a mais, eu vou ter que ficar lidando com ela aqui ao vivo. Ah, é a cliente que foi reclamar de mim lá no Google. Sei lá. É um exemplo, tá? Ah, é a cliente que não vai ter resultado e não vai gerar nenhum depoimento. É isso que você quer? Porque é essa pessoa que você vai ter quando você age na ansiedade. A ansiedade é uma trava. E a ansiedade tem outro ponto muito complexo, que eu já comentei aqui também, que é a história do objeto brilhante. Veja que coisa. Você começa a mudar de foco muito rápido. Ai, não tá dando resultado, eu vou para lá. Ah, é uma nova estratégia, eu vou lá. E no digital, o que mais tem é nova estratégia. Toda semana ou todo dia tem um novo guru do marketing digital com uma nova estratégia, bola da vez, que vai resolver todos os seus problemas. Então, quando você tá ansiosa, é muito fácil você ficar olhando para todos os lados, sem conseguir focar, sem conseguir chegar onde você deseja e, logicamente, sem ter resultado. Por quê? Porque você está o tempo todo mudando de estratégia. E é exatamente isso que os gurus do marketing querem. Esses gurus, o que eles mais querem é você ansiosa. Esse conhecimento fragmentado que eles oferecem, você nunca se sente pronta, então você sempre precisa de mais um pedacinho daqui, um pedacinho dali, um pedacinho de lá. E mesmo assim você não vai estar pronta. E a ansiedade aumenta. E você gasta mais, e mais um curso, e mais uma mentoria caríssima, gigante, que ninguém te vê. Ai, nova estratégia, nova estratégia, nova estratégia. Você está mudando o tempo todo, você não tem uma consistência, você não tem uma coerência e normalmente você perde sua autenticidade. A ansiedade caminha de perto com isso. Muito de perto mesmo. E quando você muda tudo o tempo todo, você não consegue nem ter uma curva de aprendizagem. Você não sabe o que não funcionou, por que não funcionou, se realmente era momento de se reposicionar, se era momento de mudar de produto ou de mudar de nicho, porque você está sempre se atropelando. A ansiedade encurta os seus horizontes e faz você perder de vista o que você deseja, para onde você está indo, qual o caminho, qual o processo. Por que aquilo é importante? Quando você viu, você já está, de repente, querendo transmitir uma imagem de alguém que você não é, para uma persona que não é a sua, para realizar sonhos e desejos que não são seus. Percebe como isso é complicado? E é importante deixar muito claro que, normalmente, quando a ansiedade toma a frente, o problema não está na estratégia. Tá nas travas emocionais. Então é mais importante, ao invés de ficar procurando a nova bola da vez, igual eu falei aqui, centrar. Que trava é essa? De onde tá vindo? Que padrão que eu tô repetindo e por que eu não estou tendo os resultados pelos quais eu trabalho e não é pouco para ter? A trava
vem antes da estratégia. Ficar pingando de estratégia para estratégia não vai resolver. E pode reparar que tem algumas pessoas que estão o tempo todo, eu comprei um produtinho aqui, eu comprei um outro curso, você viu esse lançamento? Respira. Não é isso que vai te trazer resultado. Não desse jeito. Trava, vem primeiro. Então, ao invés de sair buscando loucamente do lado de fora, entender que essa ansiedade, antes de tudo, parte do lado de dentro. Existe uma autocobrança, existe uma comparação, existe um lugar de parecer que você está sempre atrasada. Então, antes de sair olhando em volta, mudando de estratégia o tempo inteiro, alterando o produto, alterando a oferta, mudando o seu jeito, se recolhe, precisa de reflexão, responder algumas perguntas muito básicas do tipo: por que estou fazendo isso? Essa pergunta não é tão básica, eu sei. Porque o digital não é para os fracos, o digital não é para amadores. O digital é um lugar que, se você não estiver emocionalmente preparada, ele vai moer você. Então, por que eu estou fazendo isso? Qual transformação que meu produto gera? Que problema que ele resolve? Para quem? Como que eu comunico isso? Será que eu estou fazendo igual a minha mentorada que chegou para mim, daquele jeito que eu comentei? Esbaforida no vento, sem conseguir tomar café da manhã, e daí chega um público de assistencialismo e não que iria comprar o que ela tem para oferecer? Ou em outro lugar também, será que eu estou apostando num high ticket equivocado? Com a bolsa de marca e não sei o que, e um carro X, sendo que o high ticket agora ele vem de uma outra forma, ele comunica de um outro jeito. Existe sim uma comunicação também não verbal do high ticket, mas não é aquela da ostentação pura e simples. Será que eu tô indo para esse lugar? Será que eu tô me equivocando na comunicação? Isso não vai vir se você estiver na ansiedade. Então é reflexão, construção, processo, e tudo isso só consegue acontecer quando você destrava essa questão da ansiedade. Porque ela não mexe só com o seu emocional, ela mexe com seus resultados também. Pesa no bolso, pesa na entrega, pesa nos depoimentos que não vêm, pesa na prova social, pesa inclusive na transformação que você começa a duvidar que você de fato proporciona. Então, é super importante entender que não é sobre controle da ansiedade. A gente não quer controlar a emoção aqui, já falei sobre isso. A gente não controla a emoção, a gente regula ela. Entenda que a sua base emocional, o seu destrave, também impacta no seu faturamento. Então, vai inteira. Entenda essa questão das emoções para conseguir ir. Isso vai impactar profundamente nos seus resultados. Acredite. Se você quiser aprender mais sobre como que esse destrave emocional pode elevar o seu nível de resultados, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.